hoje a gente está aqui com esse desafio gostoso de apresentar para vocês o nosso próximo painel, porque eu trabalhei no SGB em 2017 como coordenadora da comunicação e continuo aqui sempre conectada com essa organização, porque a gente sim acredita que só nós podemos transformar a realidade que a gente quer ver no mundo. E agora eu vou entregar para a Ana, que é minha parceira de comunicação, a gente trabalhou juntas e é amigas de longa data também. Oi, gente. Antes, me audiodescrevendo também, sou uma mulher branca, de cabelos escuros, cacheados, olhos verdes, 1,69. Estou usando aqui uma camiseta preta, escrito Onde está o amor? E uma saia preta florida. Como a Bruninha disse, a gente estudou juntas na faculdade, então a gente teve esse momento no SGB de uma trazer a outra, né? Também estive no primeiro evento que me inspirou a estar em todos os outros, então é a 11ª edição do festival. Esse evento tem esse poder de inspirar as pessoas, né? E eu acho que é isso que esse próximo painel também vai fazer, né? Qual que é o poder de um documentário, né? Um dos papéis que eu tive também foi coordenar um documentário que contou a história de 4 empreendedores sociais brasileiros. E eu acho que o documentário tem esse papel de nos levar para outras realidades e fazer com que a gente consiga enxergar o nosso papel para também transformar, né, essa realidade que a gente vive. A Suzaninha, o Zeca, o Felipe falaram no último painel sobre como a arte é fundamental para a gente conseguir trazer questões necessárias, discutir assuntos necessários. E o documentarismo é esse caminho, com certeza. O SGB tem um documentário chamado Em Frente, e a gente vai trazer aqui nesse painel também o tema de documentários de impacto. Então, eu vou começar apresentando o nosso primeiro participante, o Rick Vidal. Ele é cineasta focado em documentários para canais como Canal Brasil, GNT, Futura, TV5, cinema e fundações na área de impacto socioambiental. Ele é um entusiasta do poder coletivo para transformar as realidades. E o Rick produziu documentários super premiados como Coragem, Anastácias e webséries. Rick, pode vir para cá, pode ir subindo no palco. Quem? Palma, gente! Quem também vai participar desse painel é a Fernanda Cabral, que é uma ativista mineira, comunicadora, especialista em inovação social e em cultura da paz e dinâmicas de convivência. Desde sempre, a Fernanda atua com projetos de escuta, mobilização e criação coletiva, com organizações sociais, empresas e em projetos independentes. Ela foi palestrante no Pacto Global da ONU e ela é criadora do Imagine 2030. E a terceira pessoa que vai participar desse painel é o Matheus Trindade, mais conhecido como Trindade, fotógrafo e artista visual. Ele vem de Osasco, mas produz arte aqui na ilha já tem 6 anos. O Matheus usa a fotografia como um potencializador da sua voz, como um tradutor das suas ideias, anseios, traumas e objetivos. Ele é membro do Remodelar, um coletivo de fotógrafos negros mentorados pela Shutterstock e do coletivo Batuque Freak, onde atua como fotógrafo. Pode vir, Matheus. Gente, então fiquem à vontade para conversar, debater, inspirar a gente um monte. A gente vai ficar coladinho aqui para ouvir vocês. Eu que vou puxar? Bom, não sabia. Eu vou me autodescrever. Eu sou o Rick, sou moreno, tenho 1,77 m, cabelo encaracolado, olhos castanhos, estou com uma camisa branca com os desenhos de peixes, uma calça azul e um tênis verde. Já começa falando já? Então, eu achei que... Vamos só se autodescrever, então. Fernanda, por favor, vocês dois. Oi, gente. Eu sou o Matheus Trindade, tenho 1,72 m, sou um homem negro, cabelo cacheado curtinho, olhos castanhos. E estou usando uma camiseta estampada do meu coletivo, Batuque Freak, que tem um retrato do Hudson, o fundador.
uma calça verde musgo, tênis brancos e um colete por cima. Oi, boa tarde. Eu sou Fernanda Cabral, sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, nariz nariguda, usando uma blusa branca com a imagem do Galdino e uma calça cheia de flores. Esse painel é uma coisa muito importante. Eu queria até saber, quem já assistiu a um filme, um curta-metragem do Jorge Furtado, que chamava Ilha das Flores? Esse documentário, muita gente assistiu quando era criança, né? E marcou a gente, tanto que vocês lembram dele. Isso é filme de impacto. É um filme que conta a história de um tomate, né? Que ele vai passando por vários momentos, até o momento em que os porcos não comem parte desses tomates, e depois vem uma população que passa fome para comê-los. Filmes de impacto, basicamente, são filmes que não param numa tela de cinema ou numa TV. Tem ações além disso. E as ações são tão poderosas que é possível a gente mudar a lei de um país através dessas ações. Então, eu acho importante que cada vez mais o cinema, o audiovisual, seja websérie, seja filmes, a gente começa a utilizá-lo como uma ferramenta, uma arte, que toda arte tem seu impacto, mas utilizá-lo como uma ferramenta de transformação de realidade. E diante de vários filmes, eu queria só recomendar um que eu acho muito interessante, chama Virunga, não sei se vocês viram, que é sobre, está na Netflix, é um documentário indicado ao Oscar. Basicamente, é um exemplo de um filme de impacto também. É no Congo, tem a montanha do Macacos das Montanhas, é isso? Não sei. É um parque nacional no Congo, em que a Soco, que é uma empresa britânica, quer explorar petróleo, e aí, de repente, esses macacos começam a morrer do nada. Ninguém sabe por que eles estão morrendo. E aí se descobre, na verdade, a pedido da Soco, eles precisam matar esses macacos para que o parque caia e aí eles consigam explorá-lo. E aí o Orlando, que é um cineasta britânico, embora o nome não pareça em inglês, ele resolve documentar isso, pega esse filme e vai para os escritórios de advocacias dos advogados da Inglaterra e consegue, embora o Congo seja contra isso, ele consegue proibir a exploração nessa floresta. Ou seja, é um filme que supostamente pararia numa tela, mas tem ações. Então é possível a gente transformar realidades através de filmes, através da arte. Eu queria passar para vocês, porque eu não sabia nem que eu ia começar a falar. Queria passar para vocês falarem também do documentário de vocês e da sua arte também. Oi, gente. Eu venho representando a Batuque Freak, que é um coletivo de cultura negra aqui da ilha de Florianópolis. E tem como ideal estarmos presentes, assim, né? Mostrar que, sim, tem pessoas negras no Sul, por mais que a imagem que se vende é uma imagem branca, né? E é o que eu sempre digo, assim, onde existem pessoas brancas, historicamente, existem pessoas que foram escravizadas, e a Batuque, ela nasce com essa vontade de mostrar que estamos aqui e estamos vivendo e fazendo arte. Antes da pandemia, a gente tinha como princípio feiras e festas, que a gente dominava de quilombos móveis, esses lugares seguros para a comunidade negra se permitir ser quem somos, expor nossas artes. E aí, com a pandemia, tudo parou. A gente foi perdendo contato com os nossos artistas, cada um nas suas casas. Então, nasce a ideia da criação desse documentário, onde a gente queria contar a história desses artistas que passaram pela Batuque Freak, cada um dentro da sua área de atuação, e inscrever esse documentário em um edital para também fomentar dinheiro, porque a pandemia nos parou, estávamos dentro de casa sem conseguir fazer apresentações, temos artistas que enfim, cantam, DJs, pessoal das artes visuais também expõe em feiras e tudo mais. E começamos a produzir esse documentário que conta a história de 13 artistas negros que atuam aqui na Grande Florianópolis, que passaram pela Batuque Freak
E com o auxílio da ICOM, que foi um edital de equidade racial que abriu, tivemos a felicidade de passar e produzimos esse documentário. Inicialmente, ele foi idealizado pelo Hudson, que infelizmente deixou a gente no começo do ano, num acidente de carro. Na semana da morte dele, a gente recebeu a notícia da aprovação desse edital. Então, ele foi construído com muita força dentro de um luto. Então, ele é bem importante para a gente, esse trabalho. E é a nossa primeira criação no audiovisual, assim, estamos iniciantes nessa área. E acho que é um pouco disso. Que massa. Que forte, né? Assim, sinto muito pela perda de vocês. Que forte que um caminho também de produção e vida de cultura tenha se aberto na mesma ocasião, assim. Eu sou Fernanda Cabral, eu venho do mundo da comunicação e do ativismo. Eu estou há muitos anos já fazendo a mesma coisa, me repetindo por esse chamado de imaginar como sendo a nossa capacidade criativa, radical do ser humano, de dar vida ao novo, transcender a realidade como ela se apresenta. E a imaginação como sendo um motivador, né, gerando encantamento mesmo em tempos de dureza, para a gente fazer esse movimento individualmente de escolher agir agora. Então, eu tenho amplificado esse chamado para ativar poder de pessoas comuns, porque é tudo isso que eu sou, uma pessoa comum, mas que me levo muito a sério e me enxergo ativista e construindo coisas que têm impacto coletivo e que vão muito além da minha própria existência, inclusive do meu tempo histórico. Me vejo muito relevante nesse sentido e fico inspirada de poder falar depois de um painel de ativismos plurais dessa forma, assim, que evocou justamente essa potência que vem do nosso fazer individual, também a partir das individualidades. Assim. Nesse chamado de Imagina, em 2018, eu conheci a Agenda 2030 da ONU, que tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nos coloca aí 2030 como prazo para resolver os principais problemas globais. Está tudo lá, de igualdade de gênero, a enfrentar a crise climática, a moradia, a enfrentar a fome, a preservar todos os ecossistemas, a erradicar a pobreza, tudo isso até 2030. Quando eu descobri, parecia papo de maluco, né? Como se a coisa fosse acontecer meio que magicamente. Ao mesmo tempo, eu vindo desse lugar da potência do fazer individual e vendo muita gente comum num fazer formiga, num agir quintal, trabalhando na direção desses ODS. E ainda em 2019, vindo dessa veia de produção de conteúdo, então, já tinha num primeiro projeto Imagina na Copa, que encontra aqui Ilan, um querido co-realizador desse projeto, lá dos primórdios, 2013, 2014, produzindo websérie para YouTube, depois produzindo jogos, produzindo metodologia, né? E aí, 2019, essa vontade de fazer cinema, porque eu sou cria disso, os filmes me emocionaram desde sempre, as histórias me mexem muito comigo, para mim é uma forma de aprendizado que combina coisas muito múltiplas e traz esse poder da emoção, esse poder de colocar num cenário, e a imaginação, né, se evocar para imaginar, para mim tem esse convite de trazer novas imagens. Porque se eu só coloco da Atena na TV, ou se eu só coloco a criança estrangulada, eu fico, que mundo que eu imagino, né? O que eu acho que vai ser ali? E à medida que o nosso tempo histórico traz a crise climática e um monte de outras questões com muita urgência, as nossas histórias e narrativas vão cada vez mais precisando passar por esse lugar de que o herói somos nós e no lugar de ampliar soluções vivas, ações que já estão acontecendo e que têm o potencial de materializar um futuro radicalmente diferente em que todos vivam bem. Então, Imagine 2030 é um filme documentário, 79 minutos, eu vou compartilhar o trailer dele com vocês. Foi lançado esse ano. Como eu disse, meu lugar nesse filme é de produção. O filme ele é uma obra de um coletivo criativo negro que se chama A Irmandade, do qual fazem parte Davi Ainan, Everlane Moraes e Vinícius Silva, que junto com Viviane Ferreira, diretora convidada, e Caio Mazzilli, diretor de fotografia, construíram um filme extremamente sensível, um filme documentário bem diferentão, né? O Zeca Camargo falou aqui agora, os documentários juntam todas as entrevistas. O do David Bowie é só um monte de entrevista dele mesmo. O nosso documentário, gente, não tem entrevista nenhuma. A galera fez as entrevistas mais lindas do mundo, eu juro pelas deusas, que tem um quadro da entrevista de Renata Ratkira que me dá vontade de botar na parede, e o povo guardou a entrevista, porque
é preciso observar. Porque falar de transformação, a gente hoje precisa estar num outro tempo. Porque a gente precisa mais olhar para o cotidiano, que é o invisível que escapa aos olhos, ao invés de repente, ficar falando, traduzindo, explicando e se perdendo dentro de tantas palavras. Afinal, aonde está a transformação? E o filme mostra, né? Não fala nada. O filme, ele mostra, está no andar a pé, está no plantar você mesmo, está no comer à base de planta, enfim. Um chamado para esse poder de transformação das pessoas comuns. E aí, não sei, dá para passar o trailer de uma vez? Que aí eu já meio que fecho essa apresentação, assim, convidando vocês a um pouquinho de mergulhar nesse documentário, que é um retrato de um Brasil diverso. Eu falo um pouco mais das personagens e desse processo de produção depois. E ele pegou e falou assim, esse é o doc, é o trailer do meu doc. Assim, acho que o da feira é o outro. O meu é o Imagine 2030, um link do YouTube. Isso. Estou tentando saber se vai ter hoje essa movimentação aí no Museu do Amanhã, se vai ter gravação. Nanato, que era uma pessoa que gostava de caçar, de pescar, né? Hoje, para Nanato matar um bicho para comer, meu irmão. Nanato não dava valor a um passarinho. Passou, foi muita água. Foi. Tá desencontrada a imagem. Continua passando água lá por baixo. Passa. Então o genoma ele ajuda a fazer diagnóstico e a escolher tratamentos, o microbioma da mesma forma e os sensores justamente para me avisar de como é que eu estou caminhando, como é que tá meu corpo 24 horas por dia. O culto às armas, o culto à violência, a gente precisa repor uma cultura de convivência democrática. E essa cultura se dá na expressão das artes, mas para muito além disso, nas nossas falas, nos símbolos que nós valorizamos coletivamente. E eu fotografei o cartão dele e depois... Eu acho que é isso que dá o ar também. Vai emanar feministas. Teve um desencontro de áudio e imagens, mas deu para ver um pouco assim da vibe de fotografia, um pouco dessa diversidade de personagens. São 5 contextos bem diferentes de Brasil. Tem Áurea Carolina, que ainda é deputada, mulher negra da cultura, hip hop, constrói uma política plural, coletiva, extremamente forte e diversa, que a gente acompanha em Brasília e Belo Horizonte. Tem Manuel Inácio e Vânia Maria, que são agricultores ecológicos assentados no Ceará, que fazem uma luta de proteção das sementes, agricultura ecológica, produção ali, permacultura, agrofloresta no sertão do Ceará. Tem Renata Aratiquira, indígena, comunicadora, produtora, jornalista. E a gente documentou ali um núcleo muito grande de indígenas produzindo arte contemporânea, hoje no Tecoporã, que era o primeiro evento de arte contemporânea indígena do Brasil. Pedro Chetatsky, que é um médico no Rio Grande do Sul, que trabalha com medicina e estilo de vida, que também é tema daqui. Então, assim, falando de saúde que se constrói também a partir do nosso comportamento, do nosso pensamento, da nossa alimentação. E Leonora Noy, na reserva extrativista de Cazumbá, no Acre, vivendo uma economia integrada da floresta, produzindo artesanato, resgatando aí um ciclo econômico e produtivo das seringueiras. Então, todas as pessoas comuns agindo onde estão. O filme
ele vem desse lugar do ativismo, e aí ele vai para o cinema, né? Então ele já é um lugar do impacto nesse sentido, ele já foi feito com o objetivo de ser uma narrativa que emociona para abrir espaço para a conversa, porque eu tenho essa sensação de que ver filme, ver foto, ver exposição, não só é legal, o legal também é falar dele. Assisti o filme, amei, quero falar dele. Assisti o filme, odiei, não entendi nada, quero falar dele também. Então, justamente abrir conversas, porque abre um espaço assim meio que na gente para se afetar por essas coisas, né? Eu me engajei em muitas causas por causa do cinema e foi esse desejo de provocar incômodos e gerar ação que também me levou para esse tipo de produção. É lindo porque a gente começa, a gente fala de um filme que mostra sobre o ativismo, é um filme retratando isso e ao mesmo tempo ele provoca essa mudança de mente das pessoas que assistem para começar também a fazer. Falando em filmes, eu queria mostrar um trailer para vocês sobre um filme que a gente recém lançou, está em festivais agora, dirigido pela Tatiane Almeida e produção executiva do meu sócio, irmão de alma, que é o Sebastião Braga, que também ele foi para planos mais leves do que o nosso, há menos de um mês, mas não vou falar muito sobre isso, mas eu sei que ele está melhor do que a gente. E eu queria só passar o trailer, mas antes de passar o trailer, falar aqui uma informação. É um documentário de impacto também, chama Anastácias, A Gente Se Precisa, e partiu da ideia de que de cada três casas, uma é chefiada por uma mãe pobre, negra e sem marido. Isso é o Brasil. E aí esse documentário ele foi produzido contando a história de 5 mulheres de favelas do Jabaquara, que sofreram violências domésticas, e hoje são líderes comunitárias. E a ideia desse documentário, depois dos festivais, é a gente participar, fazer rodas itinerárias em comunidades para mostrar esse exemplo com psicólogas e assistentes sociais para ter essa conversa depois do doc. Você pode passar para a gente o trailer? E ele pegou e falou assim, você tem maior sorte de estar comigo. Aí eu falei assim, por quê? Porque você é preta, pobre, gorda e feia. Eu peguei e fiquei parada assim, pensando. Aquelas palavras foi como um soco no estômago. Preta, pobre, gorda e feia. Eu sou pobre financeiramente, mas eu sou milionária de carinho. Feia? Eu sou maravilhosa, eu sou uma deusa. Eu devo ter sido uma deusa africana numa outra vida. Gorda? Eu não sou gorda, eu sou gostosa pra caramba! Preta, pobre, feia e gorda. Preta, sou preta. Com muito orgulho. Porra, eu sou negrona, cara. Eu sou uma preta linda. Falei, a partir de hoje eu não vou mais admitir isso. Mudou. Eu gritava, sou filha de Inhaçã, porra. Eu sou filha de Inhaçã. Eu sou uma mulher que vai pra guerra, cacete. Como que eu posso deixar um homem idiota desse falar um negócio desse pra mim? Mudou tudo. Aí, pronto, aí eu me libertei, sabe assim, saiu um grito de dentro de mim. Meio que, sabe, eu sentia assim, tremia, a terra tremeu. E qual ele não pegou uma tapoezinha? E o torresmo? Meu, ele subiu aqui, eu acho que mais de 5 vezes pra comer. E ele olha bem na minha cara e fala que eu não como. Bom dia, Vitinho. Pô, posso me relacionar de novo, posso ser feliz de novo, por que não? Eu tomei uma facada. Eu perdi o movimento dos 3 dedos. E só para terminar, eu acho importante dizer também, a gente está falando, vou passar para você, Matheus, mas uma questão muito importante. A produtora Fio Filmes tem 12 anos que a gente trabalha produzindo documentários, webséries. Uma coisa que a gente começou a pensar muito é a quantidade de pessoas negras que estão nas produtoras no Brasil, a quantidade de travestis, a quantidade de pessoas 50 a mais. Então, quando a gente pensa em filme, é muito importante também não só o produto final, mas como fazê-lo.
porque é necessário que a gente faça a mudança. Esse documentário Anastácias, dirigido pela Tati Almeida, negra, que tem um histórico de favela, ela comenta que entrar no mercado do audiovisual é um mercado muito branco ainda. E se a gente não começa a quase criar cotas de fato, quase não, criar cotas, para que a gente tenha, para que, por exemplo, a FIO 80% sejam pessoas pretas, para que a gente tenha roteiristas travestis, para que a gente tenha pessoas com 50 a mais. Se a gente não toma essa atitude, não muda o mercado, porque é um mercado muito elitista ainda. Então, não é só o produto final, mas como fazê-lo para que a gente possa, de fato, fazer uma transformação na produção do audiovisual. É isso aí. Matheus, por favor. Seu trailer está aí também, né? Primeiro, parabenizá-los, muito bonitos os filmes. E só continuando essa conversa, com certeza o mercado do audiovisual é um mercado muito caro, né? Muito caro. E impossibilita acesso a pessoas negras e de baixa renda a produzirem e exporem suas artes, né? E acho que isso que vale a pena frisar o tanto que é importante esses editais de incentivo à cultura, né? E como é importante que a gente mantenha eles e defenda esses editais, porque, cara, eu já vi tanta produção incrível que parte disso que dá acesso a pessoas negras e a pessoas de baixa renda a colocarem sua arte para o mundo. O nosso documentário, ele é um documentário de baixo orçamento, assim. A gente fez questão de destinar grande parte do edital para os artistas que participaram deles. Recebemos relatos de que tipo, o dinheiro do documentário serviu para pagar o rancho do mês, assim, sabe? A pandemia foi um tempo difícil, mas ele foi feito com muito carinho, foi feito com histórias, mostrando a individualidade, a subjetividade de cada um. E acho que vale a pena mostrar. Eu escolhi uma pílula dele, são 13 pílulas, porque são 13 artistas. Nessa história de duas irmãs que produzem arte aqui na ilha, entre fotografia, bordado e pintura. A Eduarda e a Tainá Nascimento. Nesse trabalho eu fiquei na produção, mas tem uma equipe incrível que participou das gravações, Daniel Tomita. Enfim, pode colocar, por gentileza. Falando sobre essa minha relação com a minha irmã, que sobretudo é artista. Só para falar que tá travado, gente. Ligou, aham. Enfim, enquanto eles não colocam aí. A gente está fazendo um circuito pela cidade com esse documentário, então a gente está expondo eles principalmente em batalhas de rap aqui em Florianópolis. Então, com o dinheiro desse edital também. Falando sobre essa minha relação com a minha irmã, que sobretudo é artística, né? A gente está com um projeto juntas que a gente está explorando ainda as possibilidades e o que a gente pode fazer, né? Ela, além de fotógrafa, ela é bordadeira, ela é artista têxtil, então ela está explorando mais linguagens, né? Eu ainda estou na pintura. Que a gente sempre quis fazer algo juntos e nunca dava tempo, porque as encomendas dela, aí de repente eu já estava cheia de encomendas e nunca fechava, né? A gente sempre estava pensando, tá, mas como que a gente vai unir isso? Como que a gente vai conseguir encaixar, né? E aí eu comecei a bordar também e aí uma coisa foi conectando a outra. Eu vim com a fotografia, que é do meu projeto Transcendência Afro. Ela foi a primeira modelo do projeto, então faz total sentido ser essa foto. E aí tem a mãozinha aqui do meu pai, meio que indicando assim, um toque de ancestralidade nela, um toque místico, assim, mágico. Ela veio com a pintura, uma coisa meio de Iemanjá, que também tem a ver com ela, com a religião dela.
E aí eu finalizei com um bordado, dando uma textura, né? E outros significados à foto. Porque a arte da Thay, ela também tem bastante desse quê de espiritualidade, mas ela sempre foi mais solta, ela nunca se atrelou a uma doutrina, uma filosofia específica, ela gosta de estar unindo tudo, que ela aprende exercitando isso. Então, tem essas semelhanças, mas ao mesmo tempo, para mim colocar em prática, eu que já estou mais atrelada na questão da religiosidade, tentar fazer isso sem enquadrar a arte dela nisso também foi um pouquinho difícil, assim. Mas como ela falou, por exemplo, nesse ensaio, os tons originais dele são em azuis, é no mar, então foi totalmente atrelado a Iemanjá na minha mente, até na mente dela também, né? Então eu já vim com a pintura já remetendo essas coisas do mar, essas plantas do mar, esses itens, né? Esses símbolos, a simbologia bem espiritual, né? E eu também gosto muito da influência futurista. Então eu gosto sempre de colocar bastante cores e pinturas corporais. Eu gosto muito dessa pegada, assim. E a gente já está pensando em outras obras também. Né? Então ela tinha que pensar nisso e também ao mesmo tempo eu tenho que fazer isso, mas ao mesmo tempo pensar no que a Thay está fazendo para ver se vai unir, se vai encaixar. Então é uma outra forma assim, de funcionar, um outro processo. Eu também nunca tinha bordado em papel, então é outra coisa também, porque no papel tu não pode errar, no bordado tu vai lá e desmancha. Mas o papel fica furado, então já tem que ir pensando em cada ponto, em cada desenho, é totalmente diferente. É a mesma coisa numa tela, eu errei, eu pinto por cima e já era, né? Aqui na fotografia, se eu pintar por cima, já cubro outra coisa e já ia fazer uma bagunça, então tem várias coisas que se chocam, né? A arte a gente tem que desengessar ela, né? Não ter esse medo de estar fazendo coisas novas, então esse nosso projeto aí vai tirar um pouquinho dessa zona, né, de conforto e de desengessar isso. Explorar sem medo as possibilidades. Verdade. Então, só finalizando o que eu estava dizendo, e aí a gente começou aqui em Florianópolis um circuito, levando esse documentário inteiro, ele tem 1h30, e, enfim, 13 artistas contando as suas histórias, como começou a produzir arte, como foi trazer essa arte para Florianópolis, que muitos deles não são daqui, mas ocupam esse espaço desde pequenos, assim. E a gente está levando esse documentário para as batalhas de rap, com o dinheiro do edital a gente também comprou um telão, equipamento de som, notebook, enfim. E é engraçado porque gera outras histórias, né? Quando acaba as exibições, tem as rodas de conversa, e aí tem outros artistas que assistem esses artistas e se veem na tela, se veem representados, e aí começa um documentário não filmado, que em todas as exibições, isso que é muito interessante também, que tem ocorrido. É porque o documentário ele não acaba, né? Ele, uma vez que ele está pronto, inclusive a Fer, ela é consultora de um documentário, que a gente está fazendo um outro documentário sobre as ODSs, mas o Brecht falava isso, uma vez que a arte fica pronta, já não é mais sua, porque as pessoas começam a interpretá-la pelo repertório próprio, então isso não tem fim, isso vai se perpetuando. Eu queria perguntar para vocês dois, é muito irônico isso, porque a economia criativa nos Estados Unidos ela é valorizada porque ela é muito rentável, como a bélica. No Brasil, a gente acabou com o Ministério da Cultura, mas ano que vem, graças a Deus, voltaremos com o Ministério da Cultura, porque a arte em si ela é perigosa para as pessoas que querem fazer um trabalho da hipnose coletiva, do controle. Eu queria perguntar para vocês como é que foi esses 4 anos fazer arte sem ter como fazer arte, mas fazendo mesmo assim, sabe? Bem, eu sou fotógrafo, né, e artista visual, e eu não gosto, no geral, do discurso romântico da arte, assim, como se a arte, enfim, fosse algo tão ligado assim ao emocional. Eu acredito da arte como política também,
Mas, sem dúvida, nessa pandemia, eu senti que a arte me salvou. Não só financeiramente, porque é o que me mantém vivo, mas me manteve sã, de fato, né? Então, eu precisei fazer arte. Sem a arte, eu não estaria aqui, não estaria nem vivo, às vezes, né? Então, eu acho que, por mais que foi um momento difícil, foi um momento de dor, acho que teve muita conexão de interferências externas, né? Para além das nossas próprias dores, né? A gente teve que ter esse olhar mais empático durante a pandemia. Mas, com certeza, foi uma produção prazerosa. Foi esse lugar de desassociar de tanta violência, de tanta morte, de tantas dificuldades e dar tempo de cuidar de mim. A arte teve esse lugar também. E principalmente de cuidar do outro, né? Acho que o documentário da Batuque fala sobre o outro, assim, e foi isso que nos permitiu continuar produzindo arte. O documentário Imagine 2030, ele é uma das expressões desse chamado Imagine 2030 no mundo. Existem outros formatos, outros conteúdos. O filme, como o Matheus muito bem disse sobre a importância dessas políticas públicas, ele só foi finalizado com verba de edital, de lei de apoio à cultura Aldir Blanc, que apareceu ali de última hora na pandemia. E aí a gente conseguiu esse recurso para finalizar. Por conta dessa diversidade da equipe, inclusive, de ter um trio de diretores negros assinando o filme, e isso não era só nesse caso, embora a cota ela seja, eu entendo assim, num mercado dominado pela branquitude, é importante ter esse olhar, mas nesse caso trata-se sobre narrativas inovadoras mesmo. Assim, falar de imaginação de 2030, tendo os mesmos referenciais de imaginação, não dá conta mais. É preciso... essa pesquisa demonstrou que são outros produtores de narrativa, outros olhares. Então, não à toa o filme ele é diferente, porque ele traz uma outra sensibilidade, ele vem com outras referências visuais, estéticas e do que se quer se provocar. Então, para falar de Agenda 2030, de ODS de verdade, na prática, não dá para continuar mantendo os mesmos referenciais de produção, de contação de história. E aí, a gente, então, eu pensando, né, enquanto ao longo desse período, o filme ele foi lançado esse ano, mas ao longo da pandemia ele o Imagine 2030, enquanto chamado, manteve-se vivo através de outros formatos. Então, por exemplo, rodas de conversa. Desenvolvemos uma metodologia de rodas de conversa e só em 2020 e 2021 a gente realizou mais de 400 rodas de conversa online sobre temas diversos, assim, que vão desde descriminalização de drogas, até maternidade, até branquitude, até todos os temas que tangenciam essa Agenda 2030. Por quê? Porque é preciso manter o ativismo vivo, também os referenciais vivos, essa rede chegando, né? O Matheus também traz muito bem esse olhar de o filme chegar, né? Porque não é só fazer é toda uma jornada. Aí depois ele tem que ser visto. Imagina, se você ainda dá sorte de cair num carrossel da Netflix, que assim, sorte, privilégio e um monte de outras questões, que são pouquíssimas pessoas que estão nesse universo da produção independente, como eu estou, como o Matheus está, a Fio, provavelmente nesse caso, mas também a Fio Produtora trabalha em parceria com outras organizações. Mas é muito difícil chegar nesses espaços. E aí você chegar lá, você ainda ser escolhido no clique da pessoa, é muito desafiador. Então, ele traz uma estratégia extremamente inteligente, que ele sabe o público dele, então eles estão levando o filme nas batalhas de rap, por exemplo, estão exibindo ali para pessoas que vêm, que se identificam, que inspiram outras histórias. Então, o impacto é muito próximo. Falar de documentário de impacto de um filme como o seu, ele é exibido, você já consegue pegar o rastro dele, às vezes, da pessoa que pega ali. Mas porque tem esse olhar para a distribuição também. Então, falar de documentário em impacto também é pensar nessa cauda longa de como ele é visto. Ilha das Flores, por que tanta mãozinha levantada? Porque o negócio entrou na escola. O professor mostrava aquilo que era um bom exemplo, era visual, você olhava o tomatinho ali, aí aquilo formou ambientalistas. Algumas pessoas abriram o coração ali pela primeira vez, mas porque caiu na escola. Então, não é trivial. O que a gente faz, por exemplo, então, também não só conseguir produzir, mas eu venho trabalhando coletivamente, pensando nessas estratégias de o filme chegar. Então, esse ano ele foi lançado no YouTube, ficou 10 dias no YouTube, em julho, para poder ser visto
por pessoas em contextos diversos. O filme tem uma representatividade pela personagem Áurea, que passa pela questão da política institucional, então senti que tinha um timing ali das eleições também de 2022 que era importante, mas também produzindo materiais que ajudam a compartilhar, por exemplo. Hoje o filme está disponível na plataforma Taturana Mobilização. Para qualquer pessoa se inscreve lá para fazer uma exibição, você mais uma pessoa já é uma exibição coletiva e o filme está disponível para você assistir de graça. Então, você se inscreve lá, você vai conseguir assistir o filme. Ele não está disponível no YouTube de forma aberta, porque também o audiovisual é um mercado, e aí depois isso é uma forma de rentabilizar essa produção, compensando a falta de recurso na produção independente. E não necessariamente também ele disponível no YouTube é o que faz chegar. Então, ele está disponível na Taturana Mobilização, e a gente produzir né, um material como esse, por exemplo. É um material de apoio para a realização de exibição em roda de conversa. Ele é um material didático sobre o filme. Então, se o filme não tem entrevista que explica, aqui traz contexto dos personagens, aqui fala o que é que você está vendo, aqui fala, se você nunca fez uma exibição, como você faz uma exibição? Se você nunca fez uma roda de conversa, como você facilita uma conversa? Para ajudar o filme a gerar esse engajamento e o impacto que ele tem de objetivo no final. Da mesma forma, o cartaz do filme, que é uma ilustração da Moara Tupinambá, que é uma artista indígena, lá de São Paulo, ele traz no verso todas as escolhas individuais transformadoras que o filme retrata, dizendo que todo dia tem pessoas comuns construindo esse futuro radicalmente diferente. E aí, de repente, você não sabe que amamentar é construir um futuro radicalmente diferente, ou que dançar é construir um futuro radicalmente diferente. Então, são materiais que a gente faz de forma complementar ao filme. Foi assim que a gente existiu também resistindo, porque o ativismo é uma expressão autoral, pessoal e que precisava continuar. O Imagine 2030, então, ele está nas redes. Existe uma galeria online, que é um espaço de museu que tem lá obras visuais, fotografia, vídeos, também amplificando esse chamado. Tem um canal no YouTube com um monte de produção que veio acontecendo ao longo desse tempo. Para também... para manter vivo na resistência, nas redes colaborativas. E aí, gente, é nos corres, é no edital, é no empréstimo, peguei empréstimo, aí faz rifa. É o jeito que a gente sempre fez na coletividade, alguém vem, soma e trabalha voluntário. Tem essas jornadas também, que a falta de recurso acaba expandindo o olhar para o recurso que vem através das pessoas que fazem parte dessa construção. Então, convido todo mundo aí, quem não conhece a Taturana Mobilização, também tem muitos filmes de impacto maravilhosos. Por exemplo, Sementes, Mulheres Negras no Poder, um filme que foi uma inspiração direta para essa estratégia de distribuição que a gente está fazendo, por exemplo. E você falando sobre a cauda longa dos filmes, como o filme Imagina 2030, que ele não acaba aqui, para quem tem vontade de saber mais sobre filmes de impacto, como que se faz, existe uma ONG inglesa que chama Doc Society. E ela é incrível porque eles têm o Impact Guide. E tem em português, inglês, francês, chinês, tem várias línguas. Basicamente é um manual de como se fazer um filme de impacto, como fazer um orçamento desse filme, quais são as ações que você vai fazer, quais são os riscos que você corre durante uma filmagem de um filme de impacto, caso tenha riscos de fato, por exemplo, milícia. E eu recomendo muito o Doc Society, é só colocar impactguide.org, que vai ter para fazer o download desse manual bem beabá, bem gostoso de ler. E também um podcast que chama Documentários Transformam, que é um podcast de 4 episódios, muito legal, falando mais sobre o que é um documentário de impacto e como que se faz um documentário de impacto. E é isso, é um trabalho coletivo. Como todo cinema é coletivo, esse também, Imagina 2030, foi coletivo e vai ser sempre coletivo e para o coletivo, né? Nunca é de uma única pessoa, né? E como o Matheus fala, de fazer um trabalho pensando nesse público e com esse público. É preciso ter essa ligação direta e não esse distanciamento que muitas vezes as plataformas impedem por questões monetárias, né? Eu quero agradecer, queria que vocês falassem suas últimas palavras e muito obrigado vocês por estar aqui com a gente. Sigamos, ano que vem vai ser lindo, vai ser do caralho e é isso. Quero agradecer também e dizer que é só o começo, assim. A Batuque, ela adorou entrar nesse universo do audiovisual.
Depois que a gente começou as exibições, a gente conheceu muita gente também do universo do cinema, onde a gente tem vontade de continuar e, enfim, refinar o nosso trabalho. E é isso. A arte é potência, a arte é força, a arte é luta e continuemos. Eu acho que só compartilhar, assim, aprendi muito nesse processo não sendo do cinema, me metendo a fazer cinema. Tanto que é uma profissão que tem horário, que as pessoas têm jeito de trabalhar, que não é todo mundo ativista, apaixonado pelo filme, que vai simplesmente se meter ali e fazer e pronto. Então, esse cuidado com a produção. E também esse respeito com as pessoas que a gente conta a história. Por exemplo, o seu Manuel, ele tem uma cena no filme que ele está fazendo a poesia, que, gente, juro, a cena que para mim é uma das mais bonitas do filme. E ele fala, obscurecer este futuro. E aí ele hoje, ele acha que essa palavra obscurecer, ela já não cabe mais, porque ela é uma palavra que tem potencialmente uma conotação racista ali, e ele não se enxerga mais naquela pessoa, e aí ele, de repente, olha e fala assim, nossa senhora, e aí? Aí eu, não, e aí, seu Manuel? Então é isso, eu também não me reconheço, de repente, num vídeo de 2019, mas como manter essas pessoas próximas, porque assim, esse também negócio de vem aqui que eu vou te contar a sua história, sabe? Do mesmo jeito que vem aqui, que é uma oportunidade de você mostrar seu trabalho, no mundo em que nós estamos falando de redução de desigualdade, não dá mais. Então, ou tem que ter cachê, ou tem que ter protagonismo, ou tem que envolver as pessoas de uma forma nessa distribuição depois, para não se apropriar dessas histórias. É um cuidado muito importante e sensível, que eu errei muito nesses processos, inclusive, e hoje falo de um lugar, não de quem lacrou, sacou? Mas de quem assim, bateu cabeça e cometeu erros. Então, acho importante, se alguém é como eu, de um universo de impacto social, e de repente fala, filmes podem ajudar a engajar na minha causa, chegar com esse olhar sensível. E da mesma forma, se eu sou alguém que está produzindo, o cuidado que eu tenho com essas histórias, porque é meio que você é eternamente responsável por quem você documenta, não sei, e a sensibilidade que é poder editar uma pessoa, a confiança que é se abrir para uma câmera de documentário. Então, eu honro muito os 5 núcleos de personagens que compartilharam essa confiança, são pessoas comuns extraordinárias, o filme está disponível, vocês podem assistir gratuito, está durando a mobilização, Imagine 2030, acompanhem, e nesse lugar de outras histórias também. Eu acho que, já que a gente quer gerar impacto, né, transformação, vamos compartilhar mais as histórias que têm a ver com o que a gente acredita, assim, o que gera encantamento, essa potência da arte. Agradeço aí, parabenizo meus colegas e Social Good, é uma honra estar aqui de volta. Obrigada.